Abram aí as suas Bíblias no livro de Esdras. Nós vamos ler o capítulo 1 no livro de Esdras. E nós queremos terminar com essa mensagem, essa série de mensagens que nós trouxemos sobre esse trimestre que vocês estão estudando aí sobre os reis, esse período dos reis. E terminou com o exílio, mas hoje eu quero ver o retorno do exílio. Como foi a vida do povo de Deus ali após o exílio? E eu quero pensar no sentido, no contexto de uma tempestade sobre a vida de cada um, sobre a família, sobre a igreja. Muitas vezes nós passamos por tormentas, por tempestades. Como é que nós podemos reconstruir a vida? Como é que nós podemos reconstruir a família, a igreja, depois que passamos por uma tormenta, depois que nós passamos por um tufão que sai destruindo tudo, e quando nós olhamos, está tudo no chão. E essa reconstrução da nação de Israel nos traz alguns pontos que são relevantes e que nós devemos levar em consideração no momento em que nós estamos tentando reconstruir a nossa vida. O livro de Esdras fala da saída do povo, do decreto do povo, que foi dado ali pelo rei Ciro I, e o retorno ali do povo para Jerusalém. Que diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém que fica em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos.
Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, e Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Amém, queridos? Muito bem. Cumpriu-se aqui o tempo da profecia que Jeremias havia dado. 70 anos, aproximadamente 70 anos, onde Deus tinha um propósito de restaurar aquele povo que estava totalmente envolvido num processo de degradação espiritual. Idolatria, prostituição, injustiça social, tudo que você pode imaginar, o povo estava envolvido naquela época. E o juízo de Deus teve esse propósito de restaurar o povo. E agora chegou o tempo do povo já restaurado, porque esse tempo só Deus é quem determina. O povo restaurado no sentido de ter voltado ao monoteísmo, de ter se voltado mais para a palavra. Então Deus os chama de volta. E ele usa como instrumento para voltar para Jerusalém o rei Ciro I da Pérsia. Assim como ele usou Nabucodonosor como instrumento do seu juízo, ele usou Ciro como instrumento do retorno do povo para Jerusalém. E esse retorno, irmãos, foi algo assim parecido com a saída, porque foram em 3 momentos da história. Foi primeiramente com Zorobabel, que foi a reconstrução do templo, e ali foi o período mais longo para reconstruir o templo. Deveria ser até o menor, mas foi o mais longo. Devido às oposições que o povo recebeu, eles tiveram que parar durante um tempo, foi interrompida a construção, cerca de 14 anos aproximadamente, e foi concluído. Zorobabel saiu em 538 a.C., com o seu grupo. E em 516 a.C. é que foi concluído aí o templo. Então foi um longo período, porque ficou ali parado devido às oposições. Não foi concluído no tempo do Ciro, já foi no tempo de Dario, ou Dário, não sei como é que vocês pronunciam. Dário foi quem determinou. Vocês podem ver isso lá no capítulo 6 ou 7 de Esdras, que ele determinou que desse continuidade à construção do templo. E o templo é importante nesse sentido, porque nós vamos ver que na reconstrução da nossa vida, da nossa história, da nossa família, nós temos um tripé que Deus usa para que nós possamos realmente está totalmente restaurado, reconstruído daquilo que nós passamos. O primeiro é o templo. O templo é o lugar de adoração. O templo é o local do sacrifício. O templo é o local onde nós nos colocamos diante do Senhor de uma forma humilde, nos ajoelhamos diante do Senhor. Não apenas para agradecer a Deus, mas também para nos colocarmos ali debaixo da vontade do senhorio do Senhor. O templo no Novo Testamento somos nós, a igreja. O Espírito Santo habita no meio da igreja. Nós somos o templo do Senhor. A igreja é o templo do Senhor. Nós somos a igreja. E nós precisamos começar o trabalho de reconstrução com o nosso templo. O Senhor não pode agir num templo contaminado, num templo que esteja envolvido em atitudes que são desagradáveis a Deus. Nós precisamos trabalhar esse templo para um processo de santificação, para um processo de que nós possamos deixar a casa totalmente limpa, para que o Espírito do Senhor haja de uma forma poderosa na vida da gente. Nós somos esse templo e precisamos começar a reconstrução da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, olhando para dentro de nós
para a reconstrução da nossa vida. A segunda etapa do retorno do povo foi com Esdras. Esdras foi o ensino da palavra, o fortalecimento espiritual. Começou em 458 a.C., quando Esdras chegou ali e teve como objetivo maior a restauração do povo, a obediência à lei e a abolição do casamento misto. Muitas pessoas não entendem por que o casamento misto foi proibido e por que aqueles que eram casados com pessoas de outras nações tiveram que deixar suas esposas, mandar de volta para suas terras. Mas se vocês forem ver a história, esses casamentos mistos foram aquelas ações que levaram o povo à idolatria, porque com os casamentos mistos, e a Bíblia chama de abominação, eles trouxeram com esses casamentos os ídolos das terras das suas esposas. Portanto, era necessário que nesse processo de restauração, de santificação, que as pessoas não continuassem sofrendo a influência daquelas que estavam conduzindo o povo de Deus à idolatria. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá a orientação, é a luz para os nossos caminhos. É ela quem nos mostra os caminhos errados que nós muitas vezes andamos. Quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, dificilmente nós cairemos em alguma atitude desagradável a Deus. Nós precisamos nos fortalecer, e fortalecidos, nós não vamos sofrer influência do mundo, nós não vamos sofrer influência daqueles que muitas vezes têm influência sobre nós e que nos conduzem a um processo de erro, né, da idolatria, do pecado, né, da falsa vida moral, né, da qual nós nos conduzimos. A segunda etapa, portanto, que Deus usou na restauração do povo foi a firmeza de caráter através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra. E aí foi a restauração da fé do povo, ensinando e pregando a lei de Moisés, que levou ao avivamento espiritual que teve naquele momento da restauração. Terceira etapa foi com Neemias. Neemias, nós acabamos de cantar aqui, foi a reconstrução dos muros, dos portões da cidade. Os muros eram levantados para proteção contra ataque das nações inimigas. Os muros é que protegem a ação inimiga sobre a vida da cidade. Se nós pensarmos em nós precisamos construir muros também. Nós precisamos construir muros que nos defendam daqueles que nos atacam, daqueles que nos oprimem, daqueles que nos apontam muitas vezes de uma forma depreciativa. E nós precisamos levantar esses muros que nos protejam contra a ação inimiga na nossa vida. E não apenas os muros, mas os portões. Os portões tinham uma função muito especial. Não era apenas um portão onde dava saída para locais determinados, né? Tinham vários portões ali nos muros de Jerusalém, cada um dava por um local, mas os muros também eram um local onde os juízes ficavam para julgar o povo. Então, quando nós reconstruímos os portões dos nossos muros, nós estamos também fazendo uma autoanálise da nossa vida para que nós possamos perceber onde nós estamos precisando corrigir. Local do juízo, da nossa fé, da nossa atitude diante de Deus, quando nós nos colocamos diante da face do Senhor, e aí podemos avaliar os nossos caminhos. São 3 pontos importantes. É o templo, é a palavra de Deus, e os muros e os portões que nós precisamos olhar nesse processo
de reconstrução da nossa vida. E olhando para isso, irmãos, nós vimos um texto que está ali em Neemias, o olhar para o passado. O que tinha acontecido com o povo, depois que Nabucodonosor saiu e deixou destruído? Eu pedi para colocar o texto em Neemias, capítulo 1, versículos 1 e 2, e eu deixei de ler porque nós íamos ler agora. E o texto diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. E veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Põe o versículo 3, por favor. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Essa era a situação. No olhar para o passado, a gente encontra a realidade de Jerusalém, que foi encontrada ali no retorno. E essa realidade tinha coisas graves. Por exemplo, o povo estava na miséria. Os muros de proteção da cidade estavam destruídos. O templo estava destruído. Os portões estavam queimados. Se a gente olhar um pouco para o passado, quando nós passamos por tormentas como essa, nós vamos ver exatamente isso. Porque nós vamos estar num estado de destruição, totalmente desprovidos de cuidado, no sentido de que toda a parte emocional está caída a tal ponto que nos dá uma fragilidade diante da situação em que nós nos encontramos. Era a situação de Jerusalém, uma cidade frágil, sem proteção, sem cuidado, sem local de adoração, sem local de proteção, sem um povo para proteger. E é isso muitas vezes que nós nos encontramos, irmãos, de situações quando nós passamos por essas tempestades. E diante dessas situações, nós ficamos pensando em alguns sentimentos que passam por nós. E eu pensei, o primeiro sentimento é aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de tristeza, que nos causa choro, dor, sofrimento, né? Não é apenas pelo estado em que nós nos encontramos, mas muito mais, às vezes, pela impotência diante da situação. Nós vamos ver isso principalmente ali, quando Neemias começa a chorar diante do relato do que estava acontecendo, como é que o estado em que estava a cidade de Jerusalém. Ele chorou por tudo aquilo que estava acontecendo, que tinha acontecido. Portanto, o primeiro sentimento para nós pode ser aquele sentimento de revolta, de dor, de tristeza, de choro, quando nós olhamos para o estado em que nós passamos, o estado que nós ficamos diante da tempestade. Mas o segundo momento, eu estive pensando sobre isso, é aquele momento de reagir, de tentar uma reação para reverter essa situação. Em Neemias capítulo 1, versículo 4, Neemias sente esse desejo. O desejo de voltar àquele local, na verdade de ir àquele local, porque Neemias nasceu no exílio, e de reconstruir os muros da cidade. E ali em Neemias capítulo 1, versículo 4, diz: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Foi aquele primeiro processo. Depois ele fiquei jejuando e orando diante de Deus nos céus, e disse, continuando aqui: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite,
pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. E ele então pede ao Senhor que o Senhor o mande para Jerusalém, para que ele possa reconstruir aquela cidade. Esse é o segundo sentimento. O sentimento de impotência nos leva a uma dependência de Deus. O sentimento de impotência diante das situações que nós nos encontramos depois de uma tempestade. É o sentimento de humildade diante de Deus, onde nós precisamos nos colocar e dizer: Senhor, agora nos ajuda. Perdoa os nossos pecados. Nos fortalece espiritualmente. E nos leva e nos conduz para a reconstrução da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, da nossa igreja, da nossa história. O segundo momento, então, é esse de dependência, de reação, mas uma reação dependente de Deus, onde Deus estará dando o direcionamento daquilo que nós precisamos para reagir. Depois, aquele sentimento de poder restaurar a vida, a família, a igreja, é um sentimento de alegria. Quando Deus mostra realmente o caminho, e quando Ele nos conduz de volta a Jerusalém, ou aquele momento de tristeza, e a gente então começa a ficar alegre, porque está vendo a ação de Deus, permitindo que aconteça ali a restauração da nossa vida. E a gente encontra um texto que fala sobre isso, porque Deus volta a nos dar a oportunidade de reconstruir, como Ele deu ao seu povo, quando Ele decide ali o fim do exílio e manda o povo de volta a Jerusalém. Da mesma forma, Deus nos concede essa oportunidade. E o sentimento é um sentimento de alegria. No Salmo 126, irmãos, a partir do versículo 1, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Alegria. Alegria não apenas pela oportunidade que Deus nos concede, mas a alegria de que Deus está conosco nesse processo de reconstrução. Depois a gente olhando, a gente vê um quarto sentimento, e que pode, muitas vezes, diante da situação, nós voltamos, mesmo com alegria da oportunidade que Deus nos está dando. É aquele sentimento ainda de impotência diante da situação. Quando nós olhamos e vemos uma coisa grande demais diante de nós, e que achamos que nós somos capazes. E aí nós passamos a nos acomodar diante da situação, porque foi isso que aconteceu. O povo voltou para Jerusalém para reconstruir o templo, e as pessoas começaram a dizer: você é um fraco, esse templo vai cair, esses muros vão ruir, vocês não são capazes de reconstruir. E as pessoas começam então a colocar na cabeça da gente que realmente nós não temos mais o que fazer. E aí nós nos acomodamos diante da situação. Esse é um sentimento, irmãos, que nós não podemos nos deixar levar. E que nós precisamos do apoio da igreja. Nós precisamos do apoio dos pastores da igreja, da liderança da igreja, muitas vezes, diante dessas situações. Porque quando o povo estava desanimado, ali na reconstrução de Jerusalém, sabe que quem Deus mandou? Deus mandou 2 profetas. Para vocês entenderem essa história toda que aconteceu com o retorno do exílio, vocês têm que ler pelo menos 5 livros da Bíblia: Esdras, Neemias, Ester, Zacarias e Ageu, pelo menos. Porque eles contam essa história. E Deus mandou Zacarias e Ageu
para motivar o coração daquele povo novamente, dar força àquele povo, para retornarem ao trabalho e reconstruir. É por isso que eu digo que nós precisamos de ouvir a Deus, precisamos de pessoas que nos incentivem, pessoas que mostrem que nós não estamos sós, mas que nós estamos em uma comunidade que é capaz de ajudar a nos levantar, de ajudar a reconstruir aquilo que nós precisamos reconstruir. E veja que funcionou, irmãos. Em Ageu capítulo 2, versículos 4 em diante, diz assim: mas agora o Senhor diz, é Ageu falando para o povo: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Deus é quem vai fazer por nós. Deus é quem reconstrói. Mas nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor para que nós possamos reconstruir. Não é? Por fim, nós vimos a motivação. Irmãos, é uma arma poderosa que Deus usa no meio de nós. Vocês sabem quanto tempo os muros foram reconstruídos? Pergunta de acampamento, né? Em quantos dias os muros de Jerusalém? Agora imagine os muros de Jerusalém, não é? Não é um murozinho igual ao da igreja, não. De uma cidade. Foram reconstruídos em 52 dias. Sabe por quê? Porque o coração do povo estava na obra. Quando o nosso coração está determinado àquilo que Deus manda a gente fazer, nós somos motivados, capazes em realizar a obra conforme Deus quer que seja realizada. E se a gente for ler ali o capítulo 4 de Neemias, eu não vou ler aqui porque é muita coisa. Vocês vão ver, irmãos, como um líder como Neemias conduziu aquele povo a se sentir ali motivado, a ter força, mesmo diante das oposições, a reconstruir aquele muro em 52 dias. E nós possamos assim ter esse mesmo espírito de motivação, sabendo que Deus é por nós, que Deus está cuidando da gente. Por fim, eu quero, diante dessa análise que nós estamos fazendo hoje, não apenas ter um olhar para o passado, dos sentimentos que nós enfrentamos, mas também as oposições. Porque nada é fácil, irmãos. A luta é difícil. Nós somos seres humanos e nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza enquanto seres humanos. A fraqueza não apenas no sentido físico, mas na fraqueza espiritual e emocional. Nós nos deixamos envolver muitas vezes por isso. E enfrentamos, portanto, desafios nessa jornada de restauração. E esses desafios, eles têm dois pontos que são importantes. Nós temos os desafios internos e nós temos os desafios externos. E eu queria começar com os desafios externos. Que quando o pessoal começou ali a reconstruir os muros de Jerusalém, eles encontraram uma oposição ferrenha das pessoas que estavam ali e dos moradores de Samaria. Depois vocês leiam Neemias, vocês vão ver essa oposição. Os moradores de Samaria, circunvizinhança, eles não queriam permitir que a obra andasse. Para nós, se nós olharmos, são todos aqueles que estão botando caatinga, né? Eu não sei se esse termo é usado,
coisa antiga, né? Estão botando catinga para nós desistirmos da obra, né? Das coisas que devem ser feitas. São aquelas pessoas que ficam dizendo que a gente não consegue, que não dá para reconstruir, não dá para refazer, né? São aquelas pessoas que ficam dizendo que a gente é fraco, que essa não é a vontade de Deus, que a coisa deve ficar como está, né? Tem muita gente, irmãos, olha só, soprando no ouvido da gente, para que a gente esmoreça nessa reconstrução. E essas pessoas, elas devem ser combatidas com fé, com perseverança, com motivação na obra, para que nós possamos reconstruir e assim mostrar a eles que a vontade de Deus é diferente da vontade dos homens. Porque é Deus quem quer. São eles. E quando Deus quer, irmãos, não tem nada que possa impedir que venhamos a fazer, desde que nós realmente nos coloquemos ali nas mãos do Senhor. Mas vocês sabem qual é o maior inimigo que nós temos na reconstrução? Somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós. O ser humano é o seu maior inimigo. Você é o seu maior inimigo. Inimigo é você mesmo, não são os outros. Os outros são inimigos externos, que a gente pode ouvir ou não ouvir. Mas o que tem dentro de nós é o que nos torna fracos. O que tem dentro de nós é o que nos torna impotentes. O que tem dentro de nós é aquilo que faz com que os desafios se tornem grandes demais. Que os gigantes da vida se tornem gigantes demais. E nós deixamos de olhar para Deus muitas vezes, para olhar para os gigantes, para os desafios que estão diante de nós. Está dentro de nós é o nosso maior inimigo na reconstrução da nossa vida. São muitas vezes os nossos interesses pessoais que estão acima da obra do Senhor. São as nossas dúvidas, a falta de estímulo, a falta de coragem, a falta de fé, que vão deixando a reconstrução sempre no segundo plano, sem que ela realmente seja feita. E nós precisamos, então, por isso é que nós precisamos cuidar do templo, porque o templo é uma preciosidade na reconstrução da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja. Vejam aí em Ageu capítulo 1, versículos 4 em diante. Quando o povo se acomodou, começou então a cuidar das suas casas, esqueceram da reconstrução do templo ali. O Senhor levantou Ageu e apontou para aquelas pessoas. Por quê? Porque os interesses pessoais foram maiores do que os interesses de Deus. E ali diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Queridos, nós estamos muito mais preocupados, muitas vezes, em coisas dos nossos interesses pessoais, do que reconstruir aquilo que o Senhor quer que seja feito. A reconstrução da vida, a reconstrução da família, a reconstrução da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Nós estamos interessados naquilo que nós comemos, bebemos, nos vestimos. E o Senhor, Ele põe a mão em cima e diz: vocês trabalham, mas não é suficiente. A roupa que vocês vestem não dá o cobertor do frio. E a bebida
continua a ter sede quando vocês bebem. Por quê? Porque vocês esqueceram daquilo que o Senhor mandou fazer. E o Senhor quer que nós venhamos reconstruir a nossa vida, família e igreja. O que está dentro de nós, irmãos, é maior do que o que está fora. E nós precisamos, então, ter a coragem, né, de nos colocar aí à disposição do Senhor. Amém, queridos? Tem vários textos que eu coloquei aqui, mas eu não quero tomar mais o tempo. Depois vocês leiam esses 5 livros que eu indiquei para vocês. Se vocês lerem, vocês vão ter essa noção geral, né, daquilo que nós falamos aqui. Amém?